Graça e paz, meu querido irmão, como que você vai? Uma oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando mais um versículo da palavra do Senhor. Tempos de prosperidade na nossa vida costumam ser muito bons. Como é bom a gente ter recursos, né? E saúde para poder usufruir aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Mas a Bíblia nos faz um alerta de que se as nossas riquezas aumentam, que nós não devemos colocar nelas o nosso coração. O nosso versículo de hoje se encontra no livro de um profeta do Antigo Testamento chamado Amós. Amós era um homem simples, um homem do campo que trabalhava para prover o sustento da sua família e permanecia de uma forma simples adorando ao Senhor. Ele era criador de gados, plantador de figos no sul da Judéia, mas o Senhor vai levantá-lo como uma voz profética para poder anunciar uma mensagem de juízo e de arrependimento para os moradores do Reino do Norte, também chamado de Israel, cuja capital era Samaria. E aqui nós vamos entender que Deus vai levantar esse homem simples que não era filho de profeta, ele não vinha de uma linhagem sacerdotal, não fazia parte da nobreza, porque o céu ainda usa de coisas simples para trazer mensagens profundas para aqueles que precisam sair do caminho do engano. O nosso versículo se encontra no capítulo 3, verso 7 do livro do profeta Amós, que diz: certamente o Senhor nosso Deus, o Senhor Deus, Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Neste caso, quem seriam os servos? Os profetas do Senhor. E aí o Senhor direciona Amós para sair de Tecoa, no interior da Judéia, e ir profetizar, em Betel e Samaria, que já faziam parte do Reino do Norte. E a mensagem é muito simples. Por que o Senhor requer que esse povo se arrependa? Segundo a palavra mesmo nos mostra, aquele era um tempo de grande prosperidade material, mas de profunda corrupção espiritual e de injustiça social. Havia uma falsa religião que foi criada pelos reis que governaram o Reino do Norte, com sacerdotes que não vinham da linhagem de Arão. Era uma religião vazia que não gerava transformação no coração das pessoas, e os pobres eram extremamente explorados pelos mais ricos. E Deus, olhando esta situação, fica indignado, mas antes de trazer o castigo, ele dá a oportunidade para que esse povo se arrependesse. E uma vez que eles se arrependessem, o capítulo 9, verso 11 diz que o Senhor ainda levantaria o tabernáculo de Davi, ou seja, o Senhor está dizendo que se houvesse um sincero arrependimento dos pecados, Deus ainda renovaria toda a área da vida daquele povo do Reino do Norte ou de Israel. A mensagem ainda continua sendo a mesma para nós nos dias de hoje, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas o exemplo de Amós, ele é bastante interessante para cada um de nós aqui. A gente sabe que o seu ministério, ele ocorreu entre os reinados de Jeroboão II, que era rei do Reino do Norte, e também no Reino do Sul. Quem governava a nação era Uzias, chamado também de Azarias. A história mostra que o tempo do ministério do profeta Amós teria sido algo entre 760 e 750 a.C. Mas o que eu quero deixar para a sua reflexão é do que adianta você gozar de uma vida próspera, de não ter nenhum tipo de dificuldade na área financeira, podendo comprar o que você quiser, ir onde você quiser, mas estar longe do Senhor, vivendo uma falsa religiosidade, uma religião que não gera mudança interior e muito menos no seu coração. Preste atenção, Deus é um Deus detalhista, e todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa, antes de agir, ele sempre fala através dos profetas. E nós que servimos ao Senhor podemos ser chamados de profetas do Senhor também. Ele sempre vai encontrar uma maneira de falar conosco através de um sonho, através de uma profecia, através da sua palavra, ou até mesmo usando a vida daqueles que não professam a mesma fé que a nossa. Deus pode usar até o ímpio para corrigir o justo. Seja mais obediente e mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Shalom!